Bom, boa noite. Então hoje a gente vai continuar vendo o curso de C. Então na aula passada a gente viu sobre a sintaxe, né, de C. Aí depois a gente viu o tipo inteiro. E aí depois a gente viu vetores. Vamos focar, pessoal. Então hoje a gente vai ver mais um tipo e a gente vai ver matrizes. Tá? Então, digamos que a gente quer resolver um problema razoavelmente simples. Quero calcular a raiz quadrada de um número. Tá? Então eu quero, você me dá um número x, eu quero calcular y igual a raiz de x. Deixa eu acender a luz que fica melhor. Professor, você vai ligar o ar também? Posso. Então, dado x, quero calcular a raiz de x. Tá? Quero calcular esse y, que é igual a raiz de x. Lógico que em termos computacionais eu tenho um problema que, por exemplo, se x for igual a 2, raiz de 2 é um número irracional, eu não consigo representar ele com uma quantidade finita de dígitos, né? Então não vou conseguir representar ele no computador. Então a gente vai aproximar o raiz de 2. Tá? Então existem alguns métodos para você calcular a raiz de um número. Eu vou mostrar para vocês um método, que é conhecido como método babilônico, ou de Heron, que é um matemático grego do século I. Tá? Que é o seguinte, pega y1 como uma estimativa para a raiz de x. Tá? Pode ser, por exemplo, que y1 é x. É uma estimativa bem ruim, certo? Por exemplo, eu quero calcular a raiz de 4 e eu estou falando que a minha estimativa é o próprio 4. Tudo bem, alguma estimativa. Quanto melhor for essa estimativa, melhor vai ser o algoritmo. E aí eu vou calcular a minha próxima aproximação da raiz de x. Tá? Então eu pego yn-1 é a minha aproximação anterior, certo? Então, por exemplo, se eu quiser calcular y2, y2 vai ser igual a meio de y1 mais x dividido por y1. Ok? Então eu atualizo qual que é a minha estimativa. Tá? Eu estou meio que tirando uma média entre a minha estimativa anterior e x dividido pela minha estimativa anterior. Tá? E aí eu olho o seguinte, se o quanto variou o valor das estimativas, se yn menos 1 em módulo for um número muito grande, significa que, bom, eu tinha uma estimativa muito ruim e eu dei um passo bem grande. Ok? Não. Tá. Se isso acontecer, bom, eu quero ir chegando perto de raiz de x. Mas como eu dei um passo muito grande, eu volto para 2 e calculo uma nova estimativa. E vou fazendo isso. Quando o que eu achei, essa diferença aqui, for pequena, meu algoritmo para. Tá? Idealmente seria 0. A hora que eu chegasse, que esses dois caras são 0, eu achei a raiz de x. Tá? Mas se eu não achei a raiz de x, eu posso ficar atendendo para a raiz de x. Certo? Então, por exemplo, se eu colocar lá y1 igual a x, que é igual a 4, né? No próximo passo eu vou fazer 4 mais... então, digamos que deixa eu dar um exemplo, né? Mais fácil. Então, eu quero calcular raiz de 4. Tá? Então, meu y1 é 4. Meu y2 é essa fórmula aqui, então é metade entre 4 mais 1, né? 4 dividido por 4. Então agora esse y2 é 2,5, certo? E o que eu quero fazer? Eu quero chegar no 2. Então eu vou cada vez chegando mais perto do 2, tá? Pode ser que eu esbarre no 2 ou que eu fique
bem pertinho do 2. Tá? Quando eu achar que meu erro é pequeno o suficiente, meu algoritmo para. Okay? Não vou provar que isso, de fato, calcula a raiz de x ou que aproxima a raiz de x. Tá? Só estou falando um algoritmo, eu vou usar ele como base para aula. Se vocês quiserem, por exemplo, vocês podem, né, ler na Wikipedia o que esse algoritmo faz, como funciona, o que é uma boa estimativa inicial, melhor do que essa que eu estou dando aqui. Então, tá? É só um algoritmo de exemplo. Então, se você fosse fazer isso em Python, você poderia fazer, talvez de várias formas. Uma forma é essa daqui. Tá? A gente estabelece um erro, né? Então eu quero... não sei porque eu coloquei 10 ali, eu queria 1e menos 12. Então eu quero um erro pequeno, então esse erro aqui para mim é, se eu escrever, não sei se vocês viram notação científica em Python, vocês viram? Não? Mas eu posso escrever 1e menos 12, isso daqui é a mesma coisa que aquela notação científica que vocês aprenderam na escola. Isso daqui. Tá? Para não ter que fazer 0.000 com um monte de zero e 1. Tá? Um jeito mais curto de escrever. Tá? Então, digamos que o meu erro máximo que eu tolero é 10 a menos 12. Tá? Eu quero acertar a raiz de x por um erro de até 10 a menos 12. E aí eu tenho essa função aqui, raiz quadrada, square root, x. Então eu faço o seguinte, eu começo com uma estimativa, y é igual a x, e falo que o erro, por enquanto, não é pequeno, então o erro pequeno é falso. Enquanto o erro não for pequeno, eu vou atualizar a minha estimativa. Tá? Então, minha estimativa anterior é o próprio y, e agora eu calculo o novo y, que é só aquela fórmula lá. Né? Metade da minha estimativa anterior mais x dividido pela estimativa anterior. Tá? Então, atualizei o y. E agora eu olho se o erro absoluto, né, entre o anterior e o y novo que eu calculei for menor ou igual do que esse erro, então eles eram bem próximos, certo? Esse erro é menor do que 10 a menos 12. Então o erro é pequeno. Fala que erro pequeno é igual a true, tá? E então esse while fica rodando aqui até a hora que erro pequeno é true, que ele sai e devolve o y. Tudo bem? Então isso é a implementação daquele algoritmo em Python. Tá? E aí eu posso ter alguma coisa bem simples aqui, por exemplo, print entre com o número, aí eu leio o número do input, né, transformo ele para float, e aí depois eu imprimo a raiz quadrada dele. Dúvidas? Tá. E se eu fosse fazer isso em C? Tá? Então a primeira pergunta é como é que eu represento números reais em C. Então na aula passada eu falei para vocês que se eu quero representar números inteiros, eu tenho o tipo int. Tá? Então eu preciso de um tipo para representar números reais. Tá? E como é que eu leio, escrevo e também como é que eu opero esses números. É razoavelmente simples. Tá? Então em C, a gente tem dois tipos para lidar com inteiros. Desculpa, para lidar com números reais. Tá? Que é o float e o double. Tá? Então, um número real eu represento com float ou com double, já vou falar a diferença. Tá? O float é o que a gente chama de um número de ponto flutuante de precisão simples. E o double é o de precisão dupla, por isso que ele tem esse nome. Tá? O float, em geral, ele usa 32 bits para armazenar o número. Tá? A leitura e a escrita é feita com 1%F. Tá? Ou eu posso usar essa notação científica. Tá? Então, se eu escrever um número x e y, isso daqui é x vezes 10 elevado a y. Tá? Então, eu também posso ler ou escrever números usando a notação científica para o float. Tá? Ou também tem o %g, que ele usa o que for mais curto dos dois. Né? Porque, sei lá, é mais fácil você ler esse número, talvez, do que ler esse número, né? Certo? Ou esse número aqui, né? Que é como você vai escrever. Tá?
Então o porcento G escolhe o que for menor, pensando que o que for menor em comprimento aqui de caracteres, pensando que o que for menor vai ser mais fácil de ler. Tá bom? E aí a gente tem esse tipo double, tá? Que é o número de ponto flutuante de precisão dupla. Tá? Ele, em geral, ele usa 64 bits. Tá? Então, isso significa que ele tem uma maior precisão do que o float. Tá? O float ele não representa todos os números reais. Não dá. Certo? Tem infinitos números reais. E eu tenho 32 bits. Eu posso representar quantidade infinita de números. Ok? Mas tendo 64 bits eu consigo ter mais precisão, então eu posso ter erros menores, tá? Mas como ele tem 64 bits, algumas operações podem ser mais lentas, principalmente se eu tiver num computador 32 bits, certo? Se meu processador for 32 bits e o meu double for 64 bits, eu não consigo operar o double direto e ele gasta mais memória, ele gasta o dobro de memória do que o float. Então isso pode ser um impeditivo. Tá? Só que em geral a gente não pensa muito em sair usando double, tá? A não ser na hora que, putz, eu estou com um problema de espaço, eu tenho uma matriz gigantesca na memória de double. Será que eu posso usar uma matriz de float? Tá? Ou preciso de muita velocidade no meu programa, não tem mais de onde tirar, será que se eu trocar de double para float melhora? Tá? Mas em 202, usem double. Tá? Isso não vai ser problema para vocês. Tá? A leitura e escrita é... Aqui era F, E e G, aqui é L, F, L, E e LG. Tá? Porque o L, você pode pensar ele como um long float. Tá? Eu vou falar um pouco de números longos mais para frente, tá? Mas vem disso. Ele é um long float, o double. Não vai colocar %D inteiro. Tá? D não é de double. O C89 que a gente está usando, ele não deixa você imprimir double. Ele deixa você ler números que são double, mas ele não imprime números que são double. Tá? É bizarro. Tá? Então, nesse caso, o que você faz? Para imprimir, você imprime com F, E e G. Tá? Então, vou trabalhar com double. Eu leio usando L, F, L, E e LG, e eu escrevo com F, E e G. Ele vai dar um warning. Ele vai falar, você está lendo com o tipo errado. Ele vai ver que sua variável é tipo double e você usou %F dentro da string. E ele vai te dar um warning, que na verdade vai virar um erro de compilação no nosso caso. Tá? Então é um jeito fácil também de lembrar. Tipo, ele vai te avisar que você devia ter colocado o L ali. Dúvidas? Tá. Então como fica aquele código em C? Muito parecido com o código em Python. Tá? E eu vou explicando pedaços dele aos poucos. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem aqui, na aula passada a gente viu esse include, que é seria o equivalente do import lá do Python. Né? Então eu quero usar uma biblioteca, o stdio é o que me permite usar printf e scanf. Tá? E algumas outras coisas. O math.h é onde eu tenho várias das funções matemáticas. Tá? Então, eu tenho seno, cosseno, tangente, arco tangente, sei lá, exponenciação, várias outras coisas. Em particular, eu estou usando essa função FABS, tá? Do math.h. O que a FABS faz? Devolve o valor absoluto de um número double. Tá? Dá o módulo do número. Então, se eu der menos 3.5, se eu quiser FABS de menos 3.5, isso daqui vai me dar 3.5. Se eu fizer FABS de 7.0, isso daqui vai me dar 7.0. Eu preciso do math.h, senão essa função não existe para o C. A sua lá, ela dá erro? Como? A ABS dá erro? Não, existe a função ABS, também já vou falar dela.
Uma coisa que é interessante, que eu não sei se vocês sabem, estando no terminal, numa máquina Linux, vocês podem escrever man e o nome de uma função de C, tá? Uma função de uma biblioteca padrão de C, né? Não uma função que você definiu, e ele vai te dar a documentação dessa função. Isso é muito útil. Tá? Então, por exemplo, o que será que FABS faz? Estava lendo um código, vi uma função que eu não sei o que faz. Ou, eu acho que essa é a função que eu preciso, mas eu não tenho certeza. O que será que essa função retorna? Tá? Então, isso aqui é só um exemplo. Você vai lá, digita man FABS no terminal. Ele fala o seguinte, ele está falando de 3 funções. FABS, FABSF e FABSL. Tá? Porque as 3 são muito parecidas. Então, se você olhar aqui, fala, olha, você tem que dar um include no math.h. A FABS é uma função, tá vendo? Tem a assinatura dela aqui. Ela recebe um double x e ela devolve um double. A FABSF recebe um float x e devolve um float. E a FABSL recebe um long double x, que eu nem falei de long double, mas é um outro tipo, tá? E devolve um long double. É um cara com mais precisão do que o double. Ou não. Tá? Porque tudo depende do compilador. Pode ser que long double no compilador tenha 64 bits igual ao double. Ou pode ser que seja 128 bits. Não sei, depende do compilador. Tá? Então essas coisas são um pouco estranhas no C. Às vezes um tipo, você espera que o tipo tenha mais bits e não tem. Tá? Ele fala o seguinte, link com -lm. Lembra lá da aula passada? Eu falei, uma das flags no compilador que a gente precisa é -lm para poder usar funções matemáticas. Então ele está falando para você. Você precisa linkar a biblioteca matemática usando -lm na hora da compilação. Ele fala umas coisas que eu nem sei o que é. E aí que ele fala, ó, FABS, as funções, né, FABS, elas devolvem o valor absoluto do número x. Então tem a descrição do que a função faz. Tá? Então você viu a assinatura dela, a biblioteca que você precisa e a descrição do que ela faz. E aí isso segue, tá? Não cabe no slide aqui, mas ele começa a falar. Então tem alguns casos particulares. Se eu te der uma coisa que é um not a number, tá? No double tem um número especial que é uma coisa que não é um número. Tá? Por exemplo, divisão por zero é um not a number. Tá? Eu poderia querer guardar que isso é um not a number. Se x for um not a number é o que é devolvido. Se eu der menos zero, zero é o que é devolvido. Tá? Se x é negativo infinito, infinito negativo ou infinito positivo, o que é devolvido é infinito positivo. Tá? Então você tem a descrição do que a função faz. É muito útil isso para aprender C. Tá? Inclusive funções que eu for falando, você pode ir lá e ler o manual do printf, sei lá, como é que usa seno, da manual do sim, né? Em inglês é ruim, sei lá. Ok? Então não esqueçam disso na hora que estiverem programando. E a gente precisa de um certo cuidado aqui. Em C, as funções elas recebem parâmetros que são de um tipo específico. Eu falei um pouco isso na aula passada. No Python, a função ela pode receber qualquer coisa. Ela pode receber um inteiro, uma string, um número real, uma lista, uma lista de dicionários que cada elemento é uma tupla. Sei lá. Tá? Em C não. Em C a função tem que saber exatamente qual que é o tipo que ela recebe. Tá? E elas devolvem também resultados que são de um tipo específico. Tá? Por isso que existe FABS e FABSF. Certo? Se eu estou trabalhando com double, eu uso FABS. Se eu estou trabalhando com float, eu uso FABSF. Porque eu vou mandar um double, eu vou mandar um float e receber um float. Tá? Porque senão, algumas coisas vão acontecer. Tá? Já explico isso. Então, e os tipos eu posso converter um tipo de um jeito para o outro. Porque nem vocês faziam lá no Python, né? Se eu tenho o número 3, eu quero converter ele em 3.0, eu posso fazer float 3, certo? Então vocês viram conversão de tipo, caching, né? Tudo bem?
Vocês estão bem quietos, para variar. Tá. Tô falando muito rápido? Tá? Então eu posso, por exemplo, pegar um int e converter ele para double. Tá? Não é essa mesma sintaxe do Python, mas não é uma coisa tão estranha. Eu coloco double entre parênteses, certo? Na frente da variável x. Ou do número, podia ser na frente do número 3, se quisesse. Tá? Então o compilador entende, pega x e converte isso para double, faz um caching para double. Tá? Então, se eu der um número 1, vai ser convertido para 1.0, tá? Um ponto flutuante. Eu também posso converter um double ou um float para int. Tá? Então, 1.0 vai ser convertido para 1. Como que eu faço isso? Bom, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Como que eu faço isso? Int x, certo? Converti para int. 1.937 também convertido para 1. Ah, nossa, mas é quase 2. Não importa, você ele trunca, joga fora a parte fracionária e fica só com a parte inteira. Tá? Não é... Muita gente acha, se for acima de 1.5 vai para 2, se for abaixo vai para 1. Não, sei. Se eu pegar um número double que for maior do que cabe dentro Ele vai converter, eu não sei qual que vai ser o resultado. converte sem dar um ar. Porque as coisas são convertidas em termos de bits e aí depois o número vai... Se eu tenho um número 2.0 float, dentro do printf eu uso porcentagem dele. Qual que é o resultado? Ele vai converter para int. Vai ficar 2 no Tá. Eu vou falar isso também agora, tá? Quer dizer, não esse exemplo específico, um bom exemplo, tá? Então, vou dar dois exemplos, duas funções diferentes que calculam um valor absoluto, tá? Uma é ABS e a outra é FABS. A ABS recebe um inteiro e devolve um inteiro. A FABS recebe um double e devolve um double. Certo? Então, olha só. Por que vocês acham que ABS de menos 7.9 é 7? Ele transforma menos 7.9 em menos 7, o inteiro, e aí faz o valor absoluto disso, devolve 7. Tá? E FABS de menos 3 pega o menos 3, transforma em menos 3.0, o número double, e faz FABS nesse número, devolvendo 3.0. Tá? Então aqui os valores recebem um caching automático. Se eu tenho uma função que recebe um int, eu passo um double para ela, vai sofrer um caching automático para int. Certo? E a mesma coisa, o contrário, né? Posso ir de double para int ou de int para double. Tá? Eu posso fazer caching assim, tá? Sim. E também vai acontecer. Sim. Esse valor, x passa a ser, por exemplo, se x é double, ela passa em não, né? Não. Então, a variável x, ela é do tipo float, digamos, ela não pode nunca mudar de tipo. O que você faz é, pegue o valor de x e mude o tipo dele para inteiro. E o x continua sendo float, mas o resultado dessa expressão é um número inteiro. Isso, Então eu posso ter meu int aqui que recebe o x que era float. Mas não é a variável que muda de tipo, porque não dá, é estaticamente tipado. Se você tiver uma variável float e for atribuir ela para um valor float, atribuir isso numa variável int, vai dar erro ou ele vai converter? Ele vai converter. Tá? Então ele faz várias conversões sozinho, tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes você sabe que é isso que você quer fazer. Calcula esse negócio e já trunca guardando nessa variável inteira. Mas de vez em quando pode ser que tenha partes fracionárias sumindo e você não sabe muito bem por quê. Mais dúvidas?
Uma coisa que é diferente em Python e C é a questão da divisão inteira ou da divisão real. Tá? Então, em Python, se você pegar o inteiro 6 e dividir pelo inteiro 4, ele dá um número real 1.5. Certo? No C, ele dá 1. Falei isso na aula passada. Se os dois números que eu estou dividindo são inteiros, ele já faz a divisão inteira para você. Se eu fizer 6.0 dividido por 4.0, vai dar 1.5 no Python. 6.0 dividido por 4, o número inteiro vai dar 1.5. Ou 6 dividido por 4.0 vai dar 1.5. E aí no C é a mesma coisa. Então o C, olha assim, se tiver algum número double na parada, então você quer fazer divisão real. Se você tiver os dois números inteiros, que é a única opção que sobra, a divisão é inteira. Tá? E aí em Python, se eu quiser divisão inteira, eu faço 6//4, me dá 1. E eu posso inclusive fazer 6.0//4.0, que ele faz a divisão inteira, mas me dá um número real. Tá? Então o Python é mais consistente no que é o operador, né? Divisão barra é sempre divisão real, barra é sempre divisão inteira. Tá? C não existe barra. Porque o papel do barra está aqui. E módulo, né, resto da divisão, então 6% 4 dá 2 em Python e C. Em Python eu posso usar % para números reais, tá? E vai me dar um resultado real. O resto da divisão inteira, mas o resultado é real. Em C vai dar erro de compilação. Tá? Então, se eu precisar de alguma coisa como essa, eu tenho que fazer caching. Tá? Então, se for necessário, eu faço caching. Por exemplo, eu tenho x que é inteiro, que vale 6, y que é inteiro, que vale 4. Mas eu quero a divisão real, eu faço um caching de x para double, que agora isso é divisão de uma coisa que é double com uma coisa que é inteira. E aí dá 1.5. Tudo bem? Eu não coloquei um parênteses aqui, porque não precisa, porque esse cara é resolvido antes. Mas se for mais fácil para você pensar, pensa que tem um parênteses aqui. Primeiro eu pego o valor de x, que é 6, converto para double, então dá 6.0. E agora quando eu divido 6.0 por 4, dá 1,5. Tudo bem? Tá. Outra coisa que tem nesse código que a gente não viu na aula passada. Esse hashtag define. Tá? Então, o include, eu incluo uma biblioteca para ser usada pelo meu programa. O define define alguma coisa. Tá? A gente fala que ele define uma macro. Tá? Então, o que é uma macro? Uma macro é uma coisa que é substituída no texto do seu código. Tá? Então, todo lugar, eu fiz aquilo lá, né? Define, erro, como, de novo, ali devia ser 1e menos 2. Tá? Eu errei consistentemente em Python. Tá? Então, meu erro de 10 a menos 12 lá. Tá? O que isso significa? Qualquer lugar do seu código que tiver escrito a palavra erro, assim, exatamente assim, em maiúsculas, tá? Ele é sensível a maiúsculas e minúsculas aqui, ele vai trocar por 1e menos 12. Tudo bem? Então isso é uma boa forma de você não ter o que a gente chama dos magic numbers. Porque eu podia ter aqui um 1e menos 12 aqui no meio do código, mas uma pessoa que vai ler o código não sabe de onde você tirou esse número, certo? Aqui eu dei um nome para ele, poderia pôr um comentário, e o meu programa inteiro podia sempre usar o mesmo erro, a mesma precisão, certo? E aí eu reutilizo isso em vários lugares. Se eu quiser alterar o erro, agora eu quero que seja menos 10. Eu só venho e mudo aqui, todo o resto do código já vai estar mudado, tá? Sim.
Isso, ele vai... Por exemplo, você agora tenta criar a variável int erro. Então é o seguinte, isso daqui é uma diretiva do pré-compilador, certo? Então quando você vai compilar o programa, primeiro você passa uma fase inicial que chama pré-compilação. Isso daqui troca todo lugar que está escrito erro por um E menos 12 antes de compilar. Então você está tentando criar a variável que chama 1E menos 12. Isso não é um nome válido de variável em C. Nomes de, variáveis não podem começar com número. Eu não falei isso na aula passada. Variáveis não podem começar com número e não podem ter menos no nome delas, no meio do nome delas. Tá? Então você vai ter um erro de compilação. Tá? Alguns cuidados. Não é define erro igual a alguma coisa. É um espaço só mesmo. Tá? É o nome do que eu quero definir, espaço, o valor que vai ser substituído. Não tem um igual, não tem ponto e vírgula também. Tá? Porque senão o ponto e vírgula vai ser substituído junto. Se eu colocar um ponto e vírgula aqui antes de fechar esse parênteses, vai dar erro de compilação. Tá? Então não tem ponto e vírgula, não tem igual. Nome da macro, espaço, valor da macro. Sim. Qual a diferença desse cara aí com uma variável global? Ele não muda de valor nunca. Tá? Ele não é uma variável, né? Ele é uma coisa que é substituída no seu código. Mas em nível de armazenamento de conteúdo, é a mesma coisa, né? Ele não usa armazenamento, porque ele é substituído no código, ele vira uma constante ali. Tá? E ele tem outras utilidades. Por exemplo, eu posso fazer mini funções, em algum momento no curso eu vou fazer isso, que é uma macro que vai ser substituída durante o seu código. E eu não vou estar de fato chamando uma função. Tá? Sim. E adiciona, se o programa tiver vários arquivos, eu devo ter um define erro no programa inteiro. Então, esse define existe dentro desse código só. Se você tiver vários, dentro desse arquivo. Se eu tiver vários arquivos, o que você pode fazer é incluir outros arquivos. Senão, cada um vai ter o seu próprio erro. Ou vai ter uns que não tem erro. É uma coisa local. Só para entender direitinho isso que eu vou explicar. Se eu tiver um arquivo .h e eu definir erro nele, e aí eu usar ele na minha main, o erro... Se você der include no ponto H, o erro existe. Se você não der include, ele não existe. Okay. Mais outra coisa que esse código faz é usar o do while, tá? Que não tem no Python. Né? Lá no Python a gente só tem while e os for in. Tá? Aqui eu estou usando um do while. Então, a gente já viu esses includes, o define. Agora essa função square root aqui, que ela faz, recebe um double x, vai devolver um double. Né? Faz basicamente aquele mesmo código. O y começa com x, que é a minha primeira estimativa, certo? Tenho essa variável double, que é o anterior, né? Meu y anterior, tá? Então, eu vou fazer a primeira vez aqui, tá? Então, eu, na linha 8, falo que o anterior é o y que eu tinha calculado já, e eu calculo o novo y. E eu vou fazer isso enquanto o erro, né? Então, FABS de anterior menos y for maior do que essa constante erro que eu defini. Ficou claro? Sem problema. Tá, então aqui eu estou calculando o y e anterior antes de testar a condição pela primeira vez. Então, um passo sempre vai ser feito nisso daí. E como a gente está trabalhando aqui o main, né? Tem o double x, peço para entrar com o número com printf, eu leio o x, aqui no scanf, usando lf, tá? Só que como eu estou trabalhando com double no C89, que é o padrão que a gente está usando, eu não posso imprimir usando
LF. Então eu estou imprimindo com %F. O que vai acontecer? Eu vou calcular a raiz quadrada de x, isso vai devolver um double, que vai ser convertido para um float para ser impresso. Tá? Tudo bem? O que pode levar a alguma perda de precisão na hora de imprimir. Dúvidas? Tá. Vocês são realmente sempre quietos, assim, todos os treinos. Vocês têm muito sono. Não? Muito sono. Vocês trabalham de dia? Quem trabalha de dia? Vocês devem estar cansados. Ok. Tá, e o outro tema que eu vou falar hoje é matrizes. Tá? Eu vou falar de matrizes reais, mas assim como eu falei lá de vetor de inteiros, os vetores podiam ser de double ou de float, certo? E assim como eu vou falar de matrizes reais, mas podia ser uma matriz de inteiros. Tá? Então, digamos que eu quero fazer uma coisa bem simples, que é multiplicar duas matrizes reais que são dadas. Tá? Então, eu tenho duas matrizes, A e B, elas são quadradas, tá? De ordem N, e eu quero calcular C, que é A vezes B, tá? Só relembrando como que eu faço multiplicação de matrizes, para cada linha de A e cada coluna de B, né, cada linha I de A, cada coluna J de B, eu faço o produto interno desse vetor. Todo mundo fez geometria analítica? Né? Todo mundo sabe que é produto interno, certo? Então eu faço o produto interno da linha I com a coluna J, isso me dá a posição IJ da matriz C. Tá? Então só lembrando, se eu escrever isso em termos de somatório, né, aquele produto interno, basicamente eu fixei a linha I da matriz A, e eu vou variar a coluna K de 1 até N, né, multiplicado aqui pela coluna K, pela linha K de B, coluna J. Então a coluna J está fixa, a linha B está variando. Ok, então digamos que eu quero resolver esse problema, vamos pensar como que a gente faz ele em Python primeiro. Lá em 102, vocês estavam resolvendo laboratórios razoavelmente pequenos, principalmente no começo. Talvez depois, mais pro final, vocês estavam resolvendo coisas um pouco mais complicadas, mas talvez não tão complicadas quanto a gente vai resolver em 202, tá? Não sei se pararam para falar isso para vocês, mas tem que, talvez ao invés de só sentar e sair digitando, que nem um louco, é bom você pensar o que você quer que seu programa faça, em quais ordens, etc., para depois você começar, de fato, a implementar as coisas. E fica muito mais fácil se você quebrar em pequenas tarefas o que você precisa fazer. Tá? Então, resolver o lab é um problemão, mas fala assim, eu preciso ler a informação, depois eu preciso imprimir a informação, preciso processar a informação assim, para isso eu precisar daquilo, etc. Tá? Então, eu poderia falar assim, quero fazer esse código em Python, então deixa eu fazer uma coisa que é basicamente o seguinte. Bom, eu preciso ler matrizes que são quadradas, certo? Preciso saber qual é o tamanho dessas matrizes. Tá? Então eu leio lá um N, né, do input, convertendo ele para int. Aí eu preciso ler as duas matrizes. Como é que lê matriz? Calma, não importa. Primeiro eu vou ler duas matrizes, tá? Então A igual a ler matriz quadrada N, B igual a ler matriz quadrada N. Agora eu tenho duas matrizes na mão. E agora, como que eu calculo a multiplicação delas? Sei lá, eu calculo a multiplicação delas. C igual multiplica quadradas, passando A, B e o N. Acho que eu nem precisava do N aqui, porque eu posso usar len. Tá? Mas isso não vai funcionar em C. Tá? E aí eu preciso imprimir essa matriz para ver o resultado. Então eu imprimo uma matriz quadrada, passando C e N. Tá? De novo, não precisava do N aqui. Tá? Agora que eu sei que o esqueleto do meu programa é assim, eu posso só criar as três funções que faltam, né? Lê matriz quadrada N, multiplica quadradas e imprime matriz quadrada. Tá? E aí eu vou lá no Python e faço isso. Tá? Então, lê a matriz quadrada, cria uma matriz, uma lista M, né?
O que é uma matriz? É uma lista de listas, né? Em C vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser um vetor de vetores. Então eu crio uma lista vazia, e aí para cada uma das linhas eu adiciono, eu faço um append daquela linha, que começa vazia também, né? E aí eu leio um input lá, converto para float e salvo na linha I, né? Então eu vou preenchendo aqui a matriz N vezes. No próximo passo eu vou dar um append numa nova lista vazia e vou lendo aqui N vezes e assim por diante até ler a última linha. E aí eu li a matriz inteira. Ok? E aí eu devolvo o N. Tá? Dúvidas? Okay. Para multiplicar matrizes quadradas, eu estou usando um negócio aqui que eu não sei, acho que vocês viram List Comprehension em 102, né? Tá. Então eu estou criando uma matriz C de zeros. O que é uma matriz de zeros? É uma lista de listas. Cada lista dessa é cheia de zeros, certo? Então olha esse colchete mais interno, eu estou falando assim, é zero para ir em range de N. Isso daqui está criando uma lista de tamanho N cheia de zeros. Ok? E aí eu faço uma lista dessa para cada J no range de N. Então, criei a... Certo? Então eu falei assim, criei uma dessa de zeros, uma dessa de zeros, até uma dessa de zeros e criei uma matriz totalmente zerada. Tá? E aí agora eu tenho que percorrer lá para cada linha da matriz A, então para cada I no range de N, para cada coluna de B, para cada J no range de N, e para cada K, né, então para cada uma das posições dessa linha que eu fixei, dessa coluna que eu fixei, eu só tenho que multiplicar a IK por BKJ e guardar em CJ. Ok? E aí eu devolvo C. Então isso multiplica essas duas matrizes, guarda em C e aí eu devolvo C. E imprimir, eu só preciso percorrer, né, aqui que eu poderia, por exemplo, colocar um len de M, eu não pus, tá? Mas aí eu percorro de 0 até n-1, depois de J igual a 0 até n-1, essa matriz imprimindo a MJ, né? E aqui eu não quero que dê um barra N, então eu falo que o end é espaço em branco. Tá? E aí depois, no final, eu quero um barra N, então eu dou um print aqui, uma string vazia. Dúvidas? Quer dizer, o curso não é de Python, né? O curso é de C. Se vocês entendem esse código, acho que fica fácil de entender o que eu vou fazer em C agora. No C não tem list comprehension. Tá? Isso é uma das coisas mais legais em Python. Não tem C. Então, em C, a gente vai ter uma coisa mais ou menos como essa. Tá? Então, isso daqui é a função de impressão. Tá? Eu disse para vocês que vetores sempre têm um tamanho definido. Né? Eu falei, o vetor tem 10, ou tem 1000, tem 10.000, ou tem 3, sei lá. Mas sempre tem um tamanho fixo de posições, diferente do Python, que a lista começa vazia e eu vou crescendo ela. Tá? Matrizes também sempre tem um tamanho definido. Tá? Então, muitas vezes o que a gente faz é o seguinte. Eu quero trabalhar com matrizes que são 3x3, 7x7, 42x42, até 1000x1000, certo? Então, o que eu faço? Eu crio uma matriz que ela é 1000x1000, tá? 1000 linhas por 1000 colunas, mas eu uso só um pedaço dela aqui, certo? Eu só uso N por N aqui. Estou desperdiçando memória. Mas depois a gente se preocupa com isso. Tá? A gente vai ver como fazer coisas melhores com isso do que isso quando a gente vê ponteiro. Por enquanto, a gente vai assim. Tá? Então eu posso ter desde uma 1x1 até uma 1000x1000 aqui. Não posso ter maior do que 1000. Tá? E aí o que a gente faz em geral é usar um define para dizer qual que é esse tamanho.
Então eu faço lá um define max 1000. Tá? E aí eu vou usando max no meu programa sempre que eu preciso falar alguma coisa sobre o tamanho da matriz. Tá? Aqui, então eu tenho uma função void, porque ela imprime a matriz. Então ela não tem que devolver nada, certo? Ela só vai imprimir a matriz, ela não vai calcular nada. Então lembrando, void é quando eu não vou devolver nada. Tá? Imprime matriz quadrada e ela recebe dois caras aqui, dois parâmetros. A minha matriz M, certo? E um inteiro M. Tá? Eu tenho que... Então, quando eu tinha lá vetor, não sei se vocês lembram, eu falei que eu podia escrever alguma coisa assim, int f, int v. E que eu não precisava passar o tamanho do vetor v aqui. Eu falei isso na última aula. E aí essa função funciona para qualquer vetor. Né? Em geral eu passo também o tamanho do vetor. Né? Porque senão não sei o que fazer com esse vetor. Preciso saber o tamanho. Tá? Para matriz, eu preciso saber a quantidade de colunas. Meio bizarro. Tá? Mas eu posso colocar ou double m max max, ou double, abre colchete, fecha colchete, abre colchete max, fecha colchete. Tá? Esse segundo max tem que estar aí. Não adianta colocar o primeiro max e não colocar o segundo. Tá? Então eu sempre tenho que saber o número de colunas. Okay? Vocês viram linearização de matrizes em 102? Não, porque senão eu explicava o motivo disso. Mas senão relaxa. Vocês aprenderam. Eu tenho uma matriz que era transformar numa lista. Não? Tá, acho que algumas pessoas viram, algumas pessoas não. Então, relaxa. Outra coisa. Note que o meu for interno não usa chaves. O meu for externo usa chaves. Ok? O meu for interno, ele tem uma linha só. É só imprimir esse %f m j. Tá? O meu outro for tem duas linhas. Ele tem a linha do for, tem 3 linhas, certo? Mas na verdade são 2 comandos. Um é o for e o outro é esse printf da linha 8. Tá? O que acontece se eu não colocar chaves aqui? Esqueci de colocar chaves, deixei indentado, bonitinho assim, mas esqueci de abrir chaves e fechar chaves. Isso, esse printf só vai rodar uma vez quando esse for da linha 5 acabar. Porque ele está fora do for. Tudo bem? Dúvidas? Tá. Então aqui eu estou fazendo basicamente aquele mesmo código, tá? Recebo M, recebo N, e aí para cada linha, cada coluna da matriz M, eu imprimo usando %f, M, I, J. Tá? E eu estou dando um espaço aqui dentro do printf, tá vendo? Se eu não colocar esse espaço, os números vão ficar todos colados. Então eu estou imprimindo um número e dando um espaço. Cuidado com isso no SUSE. Tá? No SUSE, vocês podem ter um problema que é o seguinte, você vem e imprime, sei lá, 1, 2, 3, e aí você imprime um número, um espaço, um número, um espaço, um número e um espaço e /n. E aí pode ser que você fale assim, professor, mas a resposta no SUSE é 1, 2, 3. Eu estou imprimindo 1, 2, 3, porque você não está vendo o espaço, né? Espaço eu desenhei aqui na lousa, mas o que você está vendo é isso aqui. Né? Fala, a minha resposta é igual a do SUSE, mas fala que está errado. Pode ser que seja um espaço sobrando no final. Pode ser que tenha um espaço a mais no código do pad também. A gente sempre tenta tomar muito cuidado com isso, porque a gente sabe que o SUSE é chato com isso. Tá? Então a gente tenta deixar claro, há sempre um espaço depois do último número. Ou não há espaço depois do último número. Então, em geral, dá uma olhada no enunciado. Se você não achar essa informação, manda mensagem no grupo falando, olha,
tá dando a resposta igual, mas o SUSE não passa. Tá? Muito provavelmente é erro de espaçamento. Aproveitando que eu falei disso, todo mundo já se inscreveu no grupo? Não? Se inscreva no grupo. Isso é um aviso. Outro aviso, Lab 2 saiu agora há pouco. Não sei se vocês viram no e-mail. Tá? É sobre matrizes. Outro aviso, as monitorias já estão rolando. Eu avisei isso no grupo, então se você não está no grupo, você não sabe. Você também não sabe do Lab 2. As monitorias já estão rolando na sala SI04. Tá? Todo mundo sabe onde é SI, né? Ali perto da DAC. Então, na SI04, quartas, quintas e sextas, às 1 e às 18. Tá? Ok, então, isso daqui é impressão, agora a leitura. Lá no Python, o que eu fiz? Eu lia uma matriz, certo? E devolvia ela lida para o programa. Tá? Então, a função devolvia uma matriz. Porque lá no Python eu posso devolver uma lista, posso devolver uma matriz, posso devolver várias coisas. Tá? No C, eu não posso devolver vetor, lembra? Eu falei lá na última aula. E uma matriz nada mais é do que um vetor de vetores. Tá? Também não posso devolver matrizes. Tá? Mas o que eu posso fazer é passar elas como parâmetro e modificar elas lá internamente. Aquela ideia do tipo mutável. Tá? Então isso daqui é o mesmo que a gente fez para vetores na aula passada. Tá? Então para ler uma matriz quadrada, passo lá a matriz M. Lembrando, aqui eu posso pôr ou não max. Então recebo essa matriz M de tamanho de N linhas, N colunas. E aí eu percorro ela lendo cada uma das posições M e J. Só relembrando for, eu não sei se vocês já se acostumaram com for, mas vamos lá. Então, o I é inicializado como 0, certo? Esse bloco todo vai ser rodado enquanto o I for menor que N. Depois que ele for rodado a primeira vez, eu vou vir aqui e somar 1 no I. Depois que ele for rodado a segunda vez, vou vir aqui e somar 1 no I. E assim por diante. Então, estou contando, né? Estou fazendo 0, 1, 2, 3, até N-1. Okay? E nenhum desses dois for estão usando abre e fecha chaves. Aí você pode falar, mas Rafael, esse for da linha 3 tem 2 linhas dentro dele. Então ele deveria ter chave, certo? Mas esse for aqui é como se fosse um comando só, tá? É quase como se... na verdade eles são uma linha só, porque quando eu não abro o bloco com chaves, tá? Isso daqui é uma linha só, lembrando que o ponto e vírgula indica para você onde acaba a linha. Então essa é uma linha que eu dei enter no meio, tá? Para ficar mais legível, né? Então, esse for tem de fato só uma linha dentro dele, então ele não precisa ter chave. Tá? Isso também vale para um if, por exemplo. Tá? Eu posso ter for alguma coisa aqui, if alguma coisa, e aí algum comando aqui, ponto e vírgula, tá? E posso ter mais, posso ter um outro for aqui, porque dentro dele só tem um for, que tem um if, certo? Continua sendo tudo um comando só, encadeado. Mas quando começa a ter muita loucura assim, a gente coloca chaves porque fica mais claro. Tá? E a multiplicação, também bem parecido com o código em Python lá, exceto por esses detalhes da sintaxe do C. Eu recebo a matriz A e a matriz B, só que eu não posso devolver a matriz C, que é o que eu fazia no Python. Então eu recebo ela por como um parâmetro, certo? E aí eu vou alterar essa matriz C. Tá? Então eu tenho minhas variáveis lá I, J, K, meus contadores. Então para cada I igual a 0 e menor que N, I++, J igual a 0, J menor que N, J++. Certo? Aqui dentro eu vou calcular o produto interno da linha I com a coluna K. Então eu começo com 0, que podia ter feito isso lá no Python também, sem usar a list comprehension, né? Começo com 0, que é o elemento neutro da soma, e aí eu percorro cada uma das posições, multiplicando a IK por BKJ, somando em CJ.
Ok? Muito rápido. Então eu passo C por parâmetro para poder alterar ela, porque eu não posso devolver. Tá? Esse for da linha 4 não precisa de chaves, porque dentro dele a única coisa que tem é um for. Tá vendo? Mesmo que o for dentro dele precise de chaves. Tá? E aí você vai vendo até onde você fica confortável pôr as chaves ou não, mas entenda bem o que você está fazendo. Tem um comando só dentro do for, que é o outro for. O outro for é enorme, tudo bem. Aí você sabe se você põe ou se só pela indentação você deixa claro. Sim. Aqui nos parâmetros que estão estabelecidos da função, eu posso fazer igual na declaração em final e eu retiro os dois últimos double. O double serve para várias. Não. Aí, não. Boa pergunta. Então, quando eu declaro variáveis, eu posso escrever int x, y, z. Quando eu defino uma função, não. Por exemplo, eu tenho uma função void f que recebe x, y, z. Eu não posso fazer int x, y, z. Eu tenho que fazer int x, int y, int z. Tá? Para a função eu tenho que dizer o tipo de cada um dos parâmetros. Na declaração é basicamente assim, vou começar a declarar ints. E aí eu te dou uma lista de variáveis ints que eu quero declarar. Boa pergunta. Isso é uma coisa, para quem já está acostumado, difícil de lembrar, mas parece que é óbvio que você poderia fazer um negócio desse na hora de declarar a função e não pode. Então o for não precisa do abre e fecha chaves, porque tem só um for lá, o for da linha 5 até 9. Tá? Então eu posso omitir o abre e fecha chaves dele para encurtar o código. Né? Eu ganho uma linha ali. Ou duas, dependendo de onde você põe a chave. Né? Tem gente que gosta de colocar a chave na linha de baixo. Ou eu deixo explícito, porque eu acho que é mais fácil de entender. Aí vira uma questão ou de gosto seu, ou de estilo, porque às vezes você está programando numa empresa, alguma coisa, e tem regras de estilo de código que precisam ser seguidas. Os códigos terem todos uma cara meio parecida. Aqui em 202 faz como for mais confortável para você. Tá? Só, assim, a forma mais segura é sempre use. Tá? Mas é muito mais longo. Aí o código fica gigantesco, você quer achar as coisas, é bem mais chato. Tá? Então vê o que você fica mais confortável. Eu uso muito pouco, tá? Mas eu já programo isso aí faz muito tempo, então não é problema pra mim. Mas vê o que você prefere. Tá? E cuidado com a indentação incorreta. Tá? Porque é aquilo que eu falei já várias vezes, né? Tirar a chave não faz com que as coisas estejam no bloco porque está indentado. Isso é coisa do Python. Então cuidado. Vocês vão bater o olho e falar assim, esse treco está dentro desse for e não está porque não tem a chave. Tá? Então é por isso que causa erros esse né? E aí como é meu main eu tenho que declarar as minhas três matrizes, A, B e C. Né? Então eu declaro lá A, B e C. Eu leio, então elas são max por max, mas é aquilo que eu falei, eu só vou usar o tamanho n por n delas. Tá? Então, tá? Então, como que eu declaro uma matriz? Muito parecido como eu declaro um vetor. Tá? O vetor eu faria double A max, a matriz eu faço double A max max. Tá? Então, eu declarei uma matriz max por max. Tá? Então, ela é max por max de doubles. Tá? O número de linhas e colunas podem ser diferentes. Tá? No meu caso aqui, eu estou fazendo max por max, mas podia ser 10 linhas e 3 colunas. Então, int matriz 10, 3. Uma matriz com 10 linhas, 3 colunas. Tá?
E eu também posso ter matrizes multidimensionais, né? Matriz, como a gente pensa, é uma coisa bidimensional, tem linha e coluna. Eu posso fazer double M10, 5, 7. Tá? Então essa é uma matriz com 10 linhas, 5 colunas e 7 de profundidade. Dependendo da ordem que você colocar, a ordem que você quiser pensar as dimensões aqui, os eixos. Tá? Poderia ter 4, 5 dimensões. Tá? Cuidado que a quantidade de memória que você gasta para guardar essas coisas começa a explodir. De matriz tridimensional, na assinatura da função, eu tenho que colocar o max nas duas últimas? Você tem que colocar o max nas duas últimas. Então só não precisa colocar o max no primeiro. Tá? O resto você precisa colocar. O que mais? Então esse código aqui eu declarei A, B e C, as 3 de tamanho max por max. Aí eu leio o número n, que vai ser a dimensão das matrizes. Aí eu li matriz quadrada AN, li matriz quadrada BN, certo? A própria função vai alterar A, não devolve nada. Aí eu multiplico multiplico quadradas A, B e C, passando também a ordem n. E aí o C vai ser alterado, né, dentro da função. E eu imprimo matriz quadrada CN. Tá? Então é a mesma estrutura daquele código de Python, tá? Mas eu tive que implementar as funções lá. Então os dois códigos são meio parecidos. Tá? Tem coisas no Python que não tem no C, então não vai ter tradução direta. Por exemplo, list comprehension, algumas outras coisas. Tá? Vocês viram lambdas no 102? Então tem algumas coisas que não tem.